Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Juliana. Não esqueçam de se inscreverem no meu canal, deixarem o seu like, acionar o sininho e compartilhar. Beleza? Hoje nós temos um jovem senhor que passou aqui pela Bélgica, tá? Ele se chama Miguel e, como sempre, ele não vai aparecer nos nossos vídeos. E hoje o sujeito é a grande desilusão na Bélgica, tanto como na Europa. Beleza? Vou chamar ele agora, tá? E ele vai contar a história dele, tá bom? Bora ver. Oi, Miguel. Olá, Juliana. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Eu digo que é boa noite, porque aqui somos boa noite, né? Como você tá aqui na Europa, então eu te desejo uma boa noite, te desejo um excelente sábado de aleluia. Muito obrigado, para você também. De Excelente nada. sábado, Deus abençoe. Amém. Miguel, o negócio é o seguinte, eu gostaria de saber sobre realmente o que você passou aqui na Bélgica, a sua desilusão, é tudo. Conte a sua história. Estou aqui para te escutar. Se sinta abraçado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, estar participando aí com você aí do canal. Espero que todo mundo siga você aí, que você tenha bastante seguidores, né? E que os brasileiros também possam escutar esse relato meu. Exatamente. A Bélgica é um país excelente, porém a gente não nasceu lá, né? A gente não nasceu na Bélgica. Exato. Então, nossos direitos não são iguais a quem nasce lá. Como brasileiro, a gente tem que saber se portar no país que não é o da gente e respeitar também as leis, né? Uhum. E como eu fui como turista, eu tinha só o prazo de 3 meses, eu tive que ficar respeitando todo aquele procedimento, né? Sim. Deu 3 meses, tem que ir embora. Certo. E como eu fiquei também numa casa de uma pessoa que eu não conhecia, eu tive algumas desilusões. Sim. Conte. Eu achei que eu poderia ter ficado 3 meses e, na verdade, a família não queria que eu ficasse 3 meses. Ela queria que eu pagasse 3 meses e ela me convidou para ficar lá. Então, eles estavam querendo mais era lucrar comigo e eu também não fui muito esperto e perguntar se eles queriam, né? Exatamente. Que eu pagasse. Então eu acreditei e como no Brasil as pessoas, a maioria das vezes, são receptivas, né? Ajudam umas às outras, eu achei que eu poderia receber essa ajuda na Bélgica. E acabei que essa família pediu para me sair da casa, né, do quarto onde eles me ofereceram, com menos de um mês. Nossa! E eu não tinha lugar para ir, não tinha como ir para outro lugar, então eu tive que pedir ajuda, né, amigos. Uhum. Então, amigos me ajudaram. Amém. E amigas para sair dessa situação, mas eu fiquei numa saia justa, porque minha passagem de volta era para 3 meses, então eu tinha que ficar em algum lugar. Sim. Vem cá, e durante que você ficou na casa desse povo aí, como foi que esse povo te tratou, rapaz? Porque o pessoal brasileiro, ele tem que se dar de conta. Peraí, Miguel. O pessoal brasileiro tem que se dar de conta que eles pensam que quando chega lá, eles dão, às vezes abre a porta pro gringo, da guarita, tudo é de graça, não cobra nada, né? E pensa que aqui, chegando aqui, o gringo quando convida você, que é de graça, né? E assim não é. Também acontece também com os brasileiros aqui que aproveitam de outros brasileiros, mas isso já é outra coisa. Então fala aí, o que aconteceu com você, Miguel?
Tá me Eu escutando? achei que eu ia ficar de graça, mas na verdade eles queriam que eu pagasse um valor do quarto. E eu não estava trabalhando. E como o meu visto era de turismo, eu não tinha visto de trabalho. Então as empresas não me davam vaga de trabalho. Eu conseguiria só se alguém me fizesse no preto. E isso eu não consegui. Eu entreguei currículos e a família foi fazendo pressão psicológica para me sair. Foi colocando mensagens subliminares, né? Diretas, né? Para me ir embora daquela casa. Então, eu tive que me virar para sair de lá. Eu não tinha dinheiro nem para pegar um trem para ir para Amsterdã. Misericórdia, então, meu filho. Eu tive que pedir amigos para me suportar nesse momento difícil. Então, passei muita vergonha, passei muita humilhação. Teve um dia que eu fui almoçar, jantar, na verdade, e a família deixou um prato para mim comer. E era dia das bruxas, eles colocaram aquelas coisas de americano, né? Sim, Halloween. Sim, aquelas coisas horrorosas de Halloween. De americano, horrorosa, que tem sangue e tal. Colocou uma brincadeira no meu prato sangue de comida. De Jesus tem poder. E eu não gostei, então não estava ficando legal ficar nessa família. Então, graças a Deus, eu tive que sair de lá. Amém. Mas a gente não pode confiar nas promessas que eles fazem pra gente, porque eles também querem algo em troca. Eles não são tão assim, bondosos assim. Com certeza, não são bondosos, não são. Não é somente o belga. Não tem muito coração como o brasileiro tem de colocar uma pessoa na rua. Eles poderiam me colocar na rua se eu não saísse. Entendeu? Exatamente. E eu tinha um amigo em Tilburg, na Holanda, que me deu um quarto para me ficar lá. Tá vendo? Na verdade... O rapaz teve que sair da Bélgica para ir para a Holanda, gente. Para poder ter um teto. Vocês imaginam isso? A situação? Porque, graças a Deus, ele teve um amigo, né? Para ajudá-lo. Mas imagina se caso você não tivesse esse amigo, você ia ficar embaixo da ponte aqui do Midi, mano. Era isso que ia acontecer com você, ficar mendigo, rapaz. Ou ia dormir na estação de metrô, né? Mas ia, com certeza, ainda por cima, piorou. Você não ia dormir na estação de metrô, sabe por quê? Porque a partir de meia-noite, a estação de metrô aqui se fecha. Então você vai ficar embaixo da ponte, no lado da estação. É simples, irmão. Ah, tá. É simples. Muito pior. Muito pior. Graças a Deus, amigos que puderam me ajudar para me sair da Europa, para me sair da Bélgica e ir para outro país na Europa, para me ficar salvo até a minha passagem. Amém. E ainda por cima tem outra coisa, viu? Para poder os brasileiros saberem, ele fala inglês perfeito, gente. Perfeito, tá? É um menino educado. Ele é, como posso falar, aquele negócio lá que vocês falam de eletrônica, lá, informático. Tá entendendo? O cara é informático, fala inglês perfeito, mas aí com seu inglês deu, mano? Não deu não. Deu não. Eles queriam que eu aprendesse holandês e tinha que ser rápido. Senão eu não ia conseguir nem ficar lá. Exatamente. Por quê? Porque aqui na Bélgica nós falamos o francês, o holandês e o alemão. O holandês. Entendeu? Isso. Então, dependendo da região onde vocês estão indo, gente, vocês vão ter que falar a língua daquela região. Porque se vocês não falam, vocês não vão ser escutados. Vocês não vão ser ajudados. Entendeu? Porque o pessoal pensa que porque eu falo inglês, bate no peito, eu falo inglês. Gente, inglês se fala na Inglaterra e nos Estados Unidos e outros países também. Somente que até nos Estados Unidos, normalmente até mais fácil, porque dependendo da região, se caso tiver mais pessoas que falam somente aquele idioma, é aquele idioma que vai ser falado, porque nos Estados Unidos não existe uma língua oficial, apesar que o americano fala inglês. Você tá entendendo? Mas aqui na Europa é diferente. Não, cada país tem sua língua, né? Então você tem que falar a língua do seu país. Exatamente. Para pedir ajuda ainda, porque que ninguém se você não estiver comunicando com a pessoa na língua que ela entende, ela não vai poder te ajudar. E mesmo se você comunicar, viu, Miguel? Mesmo se você comunicar na língua, eles não vão te ajudar.
Eu vou te dizer uma coisa assim, uma coisa absurda que aconteceu comigo. Gente, eu trabalho desde sempre, certo? Eu tô aqui quase desde sempre, tá? Então, para vocês verem, tá? Nunca fui, infelizmente ou felizmente, eu nunca fui ilegal aqui. Sempre fui legal na Europa, mesmo antes de existir a comunidade europeia tal que ela existe hoje em dia. Uma vez eu estava me passando mal e tinha um remédio para tomar. Beleza? Aí eu cheguei em uma farmácia e eu tava com a bula, né, que a gente fala, né, a prescrição do médico. Aí eu fui lá e comprei naquela farmácia. Mas meu intuito é de comprar aquele remédio e tomar naquele momento. Aí eu perguntei para a farmacêutica: senhora, dá para poder, depois que eu comprei o remédio, dá para poder a senhora me oferecer um copo de água para tomar meu remédio? Ela falou assim para mim: não. Eu disse: como assim não? Eu preciso tomar meu remédio agora. Não, eu não posso te dar um copo de água. Eu disse: muito obrigada, senhora, pela sua benevolência. Ela disse: ali no supermercado, a senhora pode comprar uma garrafa de água. Se eu não tivesse dinheiro para comprar minha garrafa de água, eu tinha tomado meu remédio engolido na saliva. Sim. Vocês entenderam? Acredito. Foi o que aconteceu comigo, mano. Eu tava passando mal, tava sentindo dores. Eu precisava tomar aquele remédio. Você tá entendendo? Então aproveitei que eu tava naquele lugar para poder eu comprar o remédio, para poder eu tomar, para poder eu continuar minha jornada de trabalho. A mulher me negou um copo de água. Um copo de água. Certo? É impressionante. Mas é impressionante. Eles não tem muito coração, né? Eles não tem muito coração como a gente no Brasil ajuda uns aos outros, né? Mas no Brasil, viu? O brasileiro ajuda uns aos outros no Brasil, viu? Porque aqui brasileiro não ajuda uns aos outros não, viu? O brasileiro aqui, eu falo a verdade. O brasileiro aqui quebra o outro, normalmente dá calote, porque eu denuncio o calote, denuncio mesmo, entendeu? Então avisa aos navegantes, venham para a Europa, mas tragam dinheiro para eventuais problemas de moradia, de alimentação, de medicamento, porque se você for depender deles lá para te dar isso, é muito raro você conseguir. Exatamente. Ô Miguel, muito obrigado pelo seu testemunho. Eu sei, gente, hoje o vídeo vai ser um pouco curto, porque amanhã já tem um jovem senhor também, lá da Flórida, que viveu aqui na Bélgica, que vai dar o testemunho dele também. Eu gostaria de que você não me dissesse o seguinte: o que é que você aconselha mesmo para o brasileiro que está no Brasil querendo vir para aqui, para a Europa, né? Que pensa que a Europa é normalmente a última Coca-Cola do deserto. E o que é que você aconselha para o brasileiro que já está aqui? Primeiramente, vá legalizado, vá com os papéis. Tente pegar um visto de trabalho, um visto de negócios, ou um visto de estudos para aprender a língua. E, principalmente, leve dinheiro, porque se for contando com a boa vontade e a ajuda de todos lá na Europa as pessoas se ajudam, mas para você ter essa ajuda é muito raro. Tem que ser uma coisa assim excepcional. Então, tente não ir com pouco dinheiro. Leve sempre dinheiro a mais para ter um resguardo em caso que você precise numa emergência. E venha legalizado. Venha com um visto. Algum visto que te deixe você com papéis. E quem está na Europa sem visto, procure se legalizar. Exatamente. Exatamente. E não façam confiança em todo mundo. Que sejam os autoctones, que são o povo que nasceram aqui, aqueles que são belgas de origem. Aqueles são belgas porque têm origem europeia. E também não tenham confiança a 100% nos seus próprios, como diz, minha palavra já basta para poder vocês compreenderem. Não confie só na palavra. Tenha sempre um plano extra.
Exatamente. Influência quer dizer, se você não tiver dinheiro, que tenha pessoas que possam te ajudar em caso que você precise. Não confie plenamente nas pessoas. Exatamente. Tem muitas pessoas boas na Europa, mas também não são todos que são bons. Exatamente. E também os compatriotas... E também de propostas mirabolantes para se ganhar dinheiro na Europa, porque na Europa não está fácil. A crise está muito apertada, as coisas estão caras e o poder de compra diminuiu. Então, o Brasil não está tão ruim como a gente pensa. A Europa também está com problemas. Exatamente. É isso que vocês têm que parar para analisar, gente. E outra coisa, aqui na Bélgica, eu falo da Bélgica, nós mudamos de governo, certo? Uhum. Existe sim locais estatais que podem te ajudar com carta médica. Mas não pensem que depois da carta médica vocês vão... eu vou lá, vocês sabem. Vocês que estão aqui na Bélgica sabem muito bem qual é esse organismo estatal que eu estou falando. Eu vou precisar de pagar uma água, uma eletricidade, que eles vão pagar? Não, eles pagavam. Até o ano passado pagaram. Pagaram até para aqueles que eram aqui irregular. Irregular é sem papel. Isso, mas agora a lei da oferta e da procura aumentou, né? Exatamente. Há muita gente aí na Europa, muita gente saindo do Brasil. Uhum. Então, aumentou, gente. As pessoas que precisam de ajuda. Então, não dependam de ajuda na Europa. Venham com suas próprias fontes. Nem normalmente de Estado, né? Nada que é estatal, que vocês pensam assim... Porque a assistência social fala assim para você, olha, gente, mesmo se você tá ilegal aqui, que tá trabalhando negro, nós não vamos te denunciar. Não, ela não vai te denunciar, mas ela vai estar fazendo o dossiê dela. Esse dossiê vai subir para o superior dela. E aquele superior vai puxar mais para cima. Então, o Estado é sempre o Estado. Então, vai saber a sua situação, isso. E hoje em dia... Normalmente, as assistentes sociais desse organismo estão esperando as diretivas do primeiro-ministro, que é ele que está governando o país. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que quando você pede, normalmente, uma carta médica, eles podem te acordar, sim ou não. Muitas vezes não estão mais acordando. Não estão mais dando. Acordando quer dizer dando mais. E quando você começa a pedir mais do que isso, ele vai te dar um papel. Esse papel é um papel assim, ó, fedazilo. E esse papel está dizendo para você voltar voluntariamente para o seu país, que você completar e assinar. É isso que eles estão querendo que você vaze. Então, para com isso, gente. Para de ficar testando, de ficar peitando os outros. É a mesma coisa das pessoas que têm filho aqui. Que meu filho está na escola, tem direito. Não, meu amor, seu filho tem direito sim, porque é o direito das crianças, mas você não tem nenhum direito. Você está ilegal, seu filho está ilegal. Você está entendendo? Então, mais você vai pedindo, mais você vai dificultar a sua situação. Quer peitar? Peite. Peite. Aí vocês vão ver, né, novamente, o que é realmente onde vocês estão metendo o dedo. Peitem. Com certeza. Porque o brasileiro gosta de peitar os outros. Antes de sair do Brasil, pense se realmente vale a pena, porque você vai ficar longe da sua família, das pessoas que realmente importam para você. E na Europa vai ter alguns amigos, poucos, e talvez um ou outro você pode confiar. Então, exatamente. Cuidado. Exatamente. Pode. Aqui é ilusão. Aí neguinho vai dizer assim, neguinho que eu falo, gente, olha, não é discriminação não, viu? Porque eu também sou preta, eu também sou neguinha, tá? Essa é a maneira carinhosa que eu falo, porque o Miguel, ele é branco. Eu chamo o Miguel às vezes de negão, tá? Então, pra mim, negão, meu amor, isso não é falta de respeito, não. Essa maneira carinhosa que eu tenho de falar com as pessoas. Beleza? Pra ficar bem claro. Então, o negócio... Né, não, mano? Então, o negócio é o seguinte... Vocês têm que pararem de ficar peitando os outros. Pensando que no país, porque no Brasil...
Normalmente existe lei, mas que as leis nem todas as vezes são aplicadas. Nem funciona, né? Não funciona, que todo mundo pode fazer qualquer coisa, que o gringo chega lá, ilegal, porque tem a grana, ele pode tudo. Mas aqui não. Aqui mesmo se você tiver grana, você não pode tudo. Não é assim, aqui funciona. Aqui tem regras. Então, para de ficar peitando os outros, para de ficar testando, para de ficar se prejudicando a si mesmo. E outra coisa, viu? Parem também de prejudicar seus próprios compatriotas. Porque a maior parte, não todos, a maior parte dos brasileiros prejudicam seus próprios compatriotas. Entendeu? Dão calote, humilham, tá? Ficam usando a pessoa, escravizando. Isso é errado, gente. Errado. Tenham bastante cuidado com quem você faz amizade, porque às vezes um brasileiro pode passar a perna, mas também um europeu também pode passar a perna. Então, E como passa? É como a gente diz, não existe totalmente bom e totalmente ruim em lugar nenhum. O meu relato é para falar isso, porque eu achava que o europeu poderia fazer coisas que o brasileiro não faz para mim. Então, o europeu também quer o lado dele, ele quer receber, ele quer que você dê algo em troca. Então, não confie em favores que você não acha que não vai ter que pagar. Uma hora você vai ter que pagar. Claro que vai pagar. Pode ser de uma forma que você não vai gostar. É. Ser chamado pela polícia, ou ser chamado depois pela prefeitura, ou ser até deportado. Exatamente. Nada na vida é de graça. Não existe. Nada na vida é de graça. As coisas de graças. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar sobre o meu caso e a minha história. Eu, Miguel, agradeço muito. Obrigada, muito Miguel. Te escuto. A Juliana é minha amiga e sempre me ajudou. Muito obrigado. Muito obrigado também, Miguel, você. Eu te desejo muita luz, muita paz. Você é um menino de ouro, viu? Muito um menino obrigado. muito Deus bem abençoe, educado. Feliz Páscoa para todos. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa, feliz sábado de aleluia, feliz Páscoa para você. E antes de tudo, como eu digo, o que custa dar um likezinho, se inscrever no meu canal, acionar o sininho e compartilhar. Não custa muita coisa, né? Obrigada, viu, Miguel? Que Deus te abençoe, viu, negão? Aí é um brancão lindo, maravilhoso, zóio azul. Se você ver o zóio dele é magnífico. Como os meus também, que os olhos pretos, né? Muito obrigado. Bom Ele é lindo. Ele é Deus lindo. Abençoe. Que Deus te abençoe. abençoe, A sua meu simpatia filho. e a sua alegria. Amém. A sua pessoa te torna você uma pessoa mais bonita que você já é. A sua beleza externa não compara com sua alma. Deus abençoe. Obrigada. Que Deus te abençoe, meu amor. Um beijo. Fica com Deus, viu? E qualquer coisa. Não revoar, não. A Biantou. A Biantou, porque eu quero te ver o mais rápido possível, te dar um abraço, te dar aquele cheiro, de vem cá, meu nego branco. Entendeu? Obrigado. Nós é tudo igual, nós é tudo da mesma raça. Somos Deus. Pois é, já vem cá, meu nego branco, me dá um abraço, sabe? Isso é importante, gente. Fiquem ligados. Um beijo, meu amor. Tchau. Tchau. Obrigada, Mi. Obrigada, viu? Curtam e compartilhem o vídeo da Juliana. Obrigada, meu bem. Beijo. Tchau. Tá vendo, gente? Esse rapaz muito leve, muito doce, muito educado. Que ele acabou de falar para vocês. Se vocês não escutarem, gente... Eu não sei mais o que a gente pode falar, entendeu? O que a gente pode dizer. Eu dou um grande beijo para vocês, um grande abraço e eu desejo uma excelente Páscoa, um excelente primeiro sábado de aleluia, que é hoje, um excelente domingo de Páscoa e muita luz para vocês todos. Não esqueçam de se inscreverem no meu canal, tá? De dar um like.
tá bom? De acionar o sininho e compartilhar. Um beijo no coração de vocês. Valeu!